Olá a todos. Para quem não sabe, neste canal existe uma série de vídeos chamada Dois Testamentos, em que eu falo sobre os textos messiânicos do Tanar, também chamado Antigo Testamento, tá certo? Que o Novo Testamento pega para dizer que Jesus Nazareno cumpriu esses textos e, portanto, é o Messias, Filho de Deus ou coisa parecida, tá certo? Nós já vimos 13 textos, na verdade, e chegamos à conclusão que nenhum dos 13 falava, na verdade, sobre Jesus, tá certo? Talvez essa informação possa chocar muitas pessoas, só que nós não estamos aqui motivados por nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de sentimento anticristão. Nós apenas queremos a verdade dos fatos, tá certo? E estamos aqui dando provas baseadas simplesmente na nossa leitura dos textos, tá certo? Às vezes consultando o original em hebraico, às vezes citando outros textos para melhor embasarmos nossa opinião, que era exatamente o que faziam, de acordo com o livro de Atos, os judeus de Bereia. Quando os apóstolos iam lá pregar, eles abriam o Antigo Testamento, o Tanar, para ver se é verdade mesmo o que aquelas pessoas estavam dizendo. No episódio de hoje, nós vamos ver um dos textos principais do Tanar, que são considerados profecias messiânicas pelo Novo Testamento, que é a questão de o Messias dever ou não nascer de uma virgem, tá certo? Isso aí está citado no Novo Testamento em Mateus capítulo 1, versículo 20 em diante. Vamos ler? E projetando ele isso aqui é José, tá certo? Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, tá certo? A passagem do Tanar, dos profetas, que aqui o texto se refere, é Isaías capítulo 7, versículo 14, tá bom? Então, Mateus disse que Isaías 7,14 era uma profecia para que o Messias nascesse de uma virgem e que fosse verificado pelos judeus que essa pessoa era o Messias, né? Então está claro isso aí. Só que se a gente analisar Isaías 7, nós veremos uma coisa totalmente diferente. E isso é muito fácil de ver. Eu considero Isaías 7 um dos textos mais fáceis de perceber a adulteração que o Novo Testamento fez, tá certo? Inclusive, foi o texto que me mostrou, primeiramente, que o Novo Testamento ele não é muito honesto nas citações que faz ao Tanar, ao Antigo Testamento. Talvez as minhas afirmações soem um pouco agressivas aos ouvidos do espectador, não é? Porque no cristianismo as pessoas estão acostumadas a aceitar que simplesmente o Novo Testamento cumpre o Antigo. Nós aqui estamos vendo com honestidade se esse é o caso ou se este não é o caso, tá certo? Então vamos para Isaías capítulo 7, desde o começo. Lembrando que essa noção de versículos, de ter versículo 1, 2, 3, 4, 5, isso é extremamente novo em comparação à idade da Bíblia. As pessoas não pensavam na Bíblia como capítulos ou versículos, eram livros, rolos inteiros, tá certo? Que não eram divididos em capítulos e versículos. Depois é que dividiram os versículos. Então a gente tem que ler os livros inteiros e não pegar apenas um versículo. Nós vamos ler o capítulo 7 para a gente ver o contexto do versículo 14, que é o que fala, supostamente fala, da virgem que daria luz ao Emanuel, tá certo? Diz assim Isaías 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração de seu povo, como se movem as árvores do bosque como o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho, Sear-Jazube,
saí ao encontro de Acais, ao fim do canal do tanque superior, blá blá blá. Versículo 4. E diz-lhe, acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o seu coração, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria e do filho de Remalias. Gente, o que é que nós vimos até agora? Vimos a história, né? Estava acontecendo o quê? Uma invasão contra Jerusalém, contra Judá, de 2 reis, tá certo? E as pessoas estavam muito preocupadas. O rei de Judá, que era Acais, ele estava bastante preocupado, tá certo? E Deus enviou o profeta Isaías para quê? Para predizer o Messias? Não. Não foi para predizer o Messias. Foi para acalmar o coração de Acais. É o que o texto diz, né? E aí, se a gente for olhando, o texto não fala de outro assunto. O texto fala desses 2 reis o tempo todo. Por que as pessoas não leem? Aí eu faço a pergunta, né? E então, vamos, se vocês continuarem, vocês vão perceber isso, né? Por exemplo, versículo 5. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, vamos subir contra Judá, e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Ou seja, o que Isaías estava dizendo aqui? Profetizando Messias? Não, Isaías não estava profetizando Messias. Isaías estava dizendo, rei Acais, não tenha medo. A invasão de 2 reis contra você não vai dar certo. É apenas isso que o texto fala. Não é? E aí, se a gente continuar, vamos para o 10. Né? Para o 9, para não dizer que a gente chegou lá isolado. 9 diz, entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não haveis de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Ora, um sinal de quê? Um sinal dessas coisas que ele tinha acabado de falar. Ô rei, peça um sinal, né? Peça um sinal para Deus para você ver como é verdade isso que eu estou dizendo. É isso que o texto fala. Ora, um sinal não precisa ser um milagre, não necessariamente. Às vezes é um milagre, às vezes não. Um sinal é apenas alguma coisa que marca, tá certo? Se o Senhor estava com a pessoa ou não. Se a gente vê nos estudiosos, eles mesmos dizem isso, tá bom? Vamos lá. Acais, porém, disse, versículo 12, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouvi agora o caso de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem, isso aqui eu estou lendo na Almeida, tá certo? Conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino. Que menino é esse, meu Deus? Será que é outro? Ou será que é o mesmo que ele estava falando? É claro que é o mesmo que ele estava falando, né? Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, isso aqui, antes dele chegar nessa idade de rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Que 2 reis são esses? Os 2 reis que o rei Acais estava com medo por causa da invasão, né? Quer dizer, antes do Emanuel atingir a idade de saber o que é bem e o que é mal, rei Acais, essa terra dos 2 reis que você está com medo vai estar desamparada por aí. Quer dizer, isso era um sinal para o rei Acais. Na verdade, se a gente olhar no hebraico, versículo 14, não precisa nem ser no hebraico para não dizer que nós estamos aqui com maluquice, né? Se você olhar em versões cristãs, você vai conferir que, em algumas versões cristãs mais fiéis, você vai conferir que essa palavra não era virgem, e sim moça, né? Por exemplo, eu apareci aqui magicamente com a Bíblia Teb, tá certo? Que ela não é uma Bíblia judaica, ela é uma Bíblia ecumênica, foi traduzida
por algumas personalidades do judaísmo e a grande maioria delas do cristianismo, tanto do cristianismo católico quanto do cristianismo protestante, tá certo? Ela é uma Bíblia que tem o Novo Testamento e tem os livros apócrifos da Bíblia católica, e ela diz o seguinte em Isaías 7,14: Pois bem, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dá à luz um filho. Está grávida, vejam, né? Ela já estava grávida naquele momento. E dá à luz um filho e lhe dará o nome de Emanuel. Então, gente, se a gente olhar no hebraico, né, neste mesmo texto, nós veremos que o que está escrito lá é o seguinte: Hine ha-alma hará. Ou seja, eis que a Alma está grávida. Está grávida, não é ficará grávida. E a palavra Alma significa moça. Ela é o feminino da palavra Elem, que significa jovem, tá certo? Aí tem gente que diz, não, mas Alma era moça, mas era moça, não sei o que. Pera um minuto. Alma é moça, ponto. Não quero saber a idade, não quero saber a condição. A palavra Alma não significa necessariamente virgem, tá certo? A palavra Alma significa jovem, apenas isso, tá bom? Então, quem era o Emanuel? Ora, não interessa quem era o Emanuel, interessa apenas que o texto claramente fala que este era um sinal para o rei Acais. Ora, quando ele diz, eis que a moça está grávida, era uma moça que o rei Acais conhecia, talvez a própria mulher dele, talvez a mulher de Isaías, não interessa, né? O que interessa é que antes que o filho, veja bem, é o que está escrito, antes que o filho atinja a idade de saber o que é certo e saber o que é errado, antes que ele atinja essa idade, a terra dos reis que você está aí morrendo de medo vai estar vazia, vai estar desolada. Era isso que o texto estava falando. Então, era um sinal para o rei Acais e não algo para milhares de anos, ou centenas de anos, na verdade, depois, que seria o nascimento de Jesus, né? E aí nós vemos mais uma vez que o Novo Testamento pegou a versão grega que dizia virgem e não o original hebraico que dizia jovem, tá certo? Isso é interessante porque, na verdade, Jesus, se ele fosse filho de uma virgem, né, ou tendo ele sido filho de uma virgem, fica complicada a questão de provar que ele era o Messias. Por quê? Porque o Messias precisava ser descendente do rei Davi. Ora, se Jesus não teve pai humano, que é o que o Novo Testamento diz, tá certo? Independentemente de eu crer nisso ou não, é o que o Novo Testamento diz. Ora, se Jesus não teve pai humano, então ele não era o Messias, porque ele não era rei de Israel. O Messias igual rei de Israel. Não era descendente do rei Davi. Aí alguém pode dizer, não, era por Maria. Aí eu vou dizer, você é um ignorante em Bíblia e em judaísmo, certo? Porque na tradição bíblica judaica, a genealogia, a tribo, não passava pela mãe. A mãe é indiferente, não importa o que a mãe era, tá certo? A linhagem tribal passava pelo pai. Você era da tribo de Benjamim se o seu pai fosse da tribo de Benjamim, não interessando sua mãe. Você era levita se o seu pai fosse levita, independentemente da sua mãe. Assim também, você só pode ser um descendente de Davi, do ponto de vista bíblico e judaico, se o seu pai for descendente de Davi. Então, Jesus, naturalmente, não era descendente de Davi, porque o Novo Testamento afirma que ele não tinha pai humano, não é? Então, aí temos um problema. E outra coisa é que o Novo Testamento diz que Jesus nasceu de uma virgem para cumprir uma profecia, que na verdade simplesmente não era uma profecia, era um sinal para o rei Acais, que é o que está mais claro do que a água cristalina aqui em Isaías capítulo 7, bastando simplesmente você ler com honestidade, com calma, certo? Numa boa versão, como a Bíblia TEB, tá bom? E sem conceitos pré-determinados por outros livros, que não o próprio livro que você vai estar lendo, tá certo? Então,
A intenção desse vídeo não foi ofender ninguém. Se você gostou, você pode curtir, você pode se inscrever no canal. Eu espero que eu tenha ajudado ou edificado alguém com esses vídeos aqui. Obrigado por ter assistido.